Olá, galera. Conforme o prometido, então, montei essa videoaula aqui para poder passar para vocês uma noção de como criar relatórios dentro do Axis. Nas nossas últimas aulas, nós já vimos como criar os formulários, né? Então, nós vamos agora criar relatórios que vão ser chamados dentro desses formulários para a conclusão do nosso trabalho. Tudo bem, pessoal. Eu vou utilizar aqui dois exemplos de relatórios que eu quero que vocês façam, certo? Os reports ou relatórios simples, que nós já chegamos a criar alguns em sala, e as queries ou consultas, que isso aqui nós não vimos em sala de aula, eu vou estar passando para vocês nessa videoaula. Então aqui eu estou utilizando como exemplo o meu programa, que eu já criei aqui, onde eu tenho aqui 4 tabelas, e nessas tabelas aqui eu tenho 4 formulários que eu já criei, né? Então eu criei aqui, só para recapitular isso aqui, eu criei o meu formulário principal, que direciona, por exemplo, hora para aqui para a tabela clientes, onde eu cadastro os meus clientes, tem todos os botões de navegação, né? Só para clarear aqui para vocês o que cada botão desse aqui faz. Nós temos aqui próximo e anterior, ou seja, o próximo, olha lá, eu vou navegando aqui pelos registros, né? Olha lá, anterior. O excluir, né? Ele, obviamente, ele vai excluir um registro, por exemplo, excluir o Iago, né? Posso vir procurar aqui, ó, não tenho o Iago mais, né? E sempre que eu quero cadastrar um novo cliente, no caso, eu clico em novo, olha lá, ele limpa os campos para mim, e eu cadastro um novo cliente aqui, ó. Certo? Vou colocar só esses dados aqui, manda salvar, beleza, ó. Esse cliente Ana Cláudia já está cadastrado, né? E o buscar, ele faz uma busca. Então, por exemplo, eu clico aqui em buscar e ele me pergunta qual cliente que eu quero. Aí eu quero o cliente Ana, né? Mando find, olha lá, ele acha aqui para mim o cliente que se chama Ana. Muito bem, aqui, fechar, lá ele volta no formulário. Outro botão que eu criei aqui foi o relatórios, né, onde eu posso vir aqui, por exemplo, clicar aqui em cliente, ele vai me mostrar um relatório de clientes, certo? Muito bem. Então vamos lá, como que cria esses relatórios aqui? Vamos fazer uma vez aqui, eu vou finalizar o aplicativo aqui. E vamos lá. Como eu disse, são dois tipos de relatórios. Vamos criar o mais fácil primeiro, né? Então, no meu Axis, eu vou vir aqui em criar, né? Eu vou vir aqui em criar e vou vir nesse ícone aqui, ó, Report Wizard, ou no de vocês vai estar assistente de relatório. Tudo bem, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir um assistente. Eu vou selecionar aqui de qual tabela que eu quero montar meu relatório, eu vou usar aqui da tabela filme. Aqui eu tenho todos os atributos lá da tabela filme. No caso do meu relatório, eu vou querer apenas o nome do filme e o valor dele. Apenas isso, né? Next. Next. Depois aqui, ó, eu posso só finalizar. Aqui é o nome do meu relatório, filmes, é o nome que vai aparecer aqui do lado, ó. Finish. Olha lá, ele aparece o relatório já como vai ficar e aqui do lado, olha lá, o relatório filme criado. Muito bem, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito nele, vir aqui em Design View e vou editar esse relatório para que ele possa ficar com um aspecto um pouco melhor. Então aqui, por exemplo, onde é o título dele, eu vou vir aqui é bem parecido, como eu já disse em sala de aula, com o Word, olha lá. Vou definir uma cor, negrito, tamanho de fonte, enfim, vou desenhar aqui como vai ficar o meu relatório, certo? Esse primeiro componente é o Page Render, né? Ou seja, é o nome do que vai aparecer para baixo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou ter duas colunas. Uma coluna que vai se chamar nome e outra coluna aqui, ó, que vai se chamar valor. Certo? Eu vou
determinar o tamanho aqui para ficar um pouco mais apresentável. Vou colocar eles aqui como negrito, aqui também como negrito, certo? Ainda nessa parte aqui, ó, eu vou colocar um traço para poder ficar um pouco aqui, ó, tem um componente traço, eu clico aqui, ó. Se eu estiver fazendo um pouco rápido, pessoal, conforme vocês forem desenvolvendo, vão voltando o vídeo e acompanhando aqui. Aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Detail, aqui eu não posso mexer aqui, ó. Se você vier aqui e apagar esse nome aqui, vai dar certo, vai dar errado o seu relatório. Então, nessa coluna aqui, ó, Detalhe, não mexa, deixa do jeito que tá. Ok? Beleza, vou salvar o relatório, ó, vou fechar e vou executar ele uma vez só para ver, ó lá, como que já ficou a aparência dele aqui. Muito bem, isso aqui vocês mexam como acharem melhor, certo? O importante é que o relatório de vocês tenha uma aparência bacana. Nota que aqui, ó, o valor ficou desproporcional aqui a coluna. Vou arrumar isso, ó. Vamos lá. Vem aqui nele, Design. O que eu vou fazer? Ó? Vou diminuir esse campo aqui e vou lá, colocar os dois campos bem com tamanhos parecidos, certo? Vou salvar, vou executar novamente o relatório. Olha lá, já arrumou, certo? Beleza, pessoal, esse é o primeiro tipo de relatório que nós vamos desenvolver, filmes. Vou lá no meu formulário, agora eu vou chamar esse relatório aqui através de um botão. Vamos ver como é que vai ser isso. Então, eu vou vir aqui no botão Relatório, Design View. Vou adicionar um botão aqui, ó. E vou falar que esse botão ele vai fazer aqui, ó, operação com reports ou relatórios. Lá, Open Report, né, abrir relatório. Next, aqui eu tenho a relação dos relatórios que eu criei aqui. Vou selecionar o relatório Filmes. Next. Vou dar um nome para esse botão, né? Então, vou colocar aqui Filmes. É o nome do botão. Next, Finish. Beleza, ó. Criei um botãozinho que quando eu acionar ele, vai abrir aquele relatório. Vamos testar para ver se está funcionando? Então, aqui, ó, principal. Olha lá, relatórios, caiu aqui. Clico em filmes, lá, apareceu o meu relatório. Tranquilo? Beleza, criei o meu primeiro tipo de relatório. Vou criar agora um segundo tipo de relatório, que é um pouquinho mais chato de fazer, mas tem condições da gente trabalhar bem melhor com ele, que seria através das consultas. Vocês lembram que recentemente a gente viu dentro da disciplina de banco de dados a linguagem SQL, onde vocês chegaram até fazer uma prova com as linguagens SQL. Então vamos lá, vamos criar um relatório utilizando isso. Então eu vou vir aqui em criar e agora eu não vou vir em Report Wizard. Eu não venho aqui, eu venho aqui, ó, Query Wizard ou assistente de consulta, né? Vou clicar aqui, ok, né? Ah lá, ele vai me perguntar de qual tabela que eu quero utilizar. Vou utilizar de novo, vou utilizar agora a tabela cliente, tá? Ele pergunta aqui quais campos que eu quero, é como se eu estivesse montando um relatório de novo. Então eu vou colocar aqui, ó, nome e e-mail, só isso, certo? Eu quero nome e e-mail, beleza? Vou dar um nome para essa query, para essa consulta. Então eu vou chamar aqui de clientes por cidade. Por que cidade? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse nome. Então, finish. Beleza, ó, ele já apareceu aqui, ó, olha lá, nome e e-mail, né, conforme eu selecionei lá, mas aqui ainda não é importante. Eu fecho isso aqui. E aqui, ó, nas minhas queries, consultas, eu criei uma consulta, ó, cliente por cidade. O que eu vou fazer aqui, ó, botão direito, Design View. Aqui, de novo, botão direito, SQL View.
Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho o comando SQL já formado, já digitado, que faz, olha lá, faz o select, né? Faz um select e puxa lá na tabela cliente o campo cliente nome e o cliente e-mail, que foram os dois campos que eu informei lá, né? From clientes. Isso aqui vocês já conhecem. Só que aí, agora, eu vou colocar um filtro. Notem que aqui tem um ponto e vírgula. Por que tem esse ponto e vírgula? É como lá no Pascal. Quando eu termino o comando, eu não digito um ponto e vírgula, algo desse tipo. Então, aqui, por causa disso. Então, eu vou tirar esse ponto e vírgula. E na linha de baixo, eu vou colocar um filtro. Que nós aprendemos lá, que é o where. Certo? Where o quê? Cliente, underline, cliente, underline, cidade, seja igual. Aqui eu vou colocar uma variável, que vou chamar assim, @cidade. Então, o que vai acontecer? Ó, ele vai selecionar o nome e o e-mail lá na tabela cliente, quando a cidade do cliente for igual alguma coisa. Isso aqui é uma variável que eu declarei. Dentro do SQL, sempre que eu digito um arroba antes, quer dizer que eu estou digitando uma variável. Então, ó, preste atenção nisso aqui, questão de prova. Sempre que eu tenho um arroba antes aqui, quer dizer que isso aqui é uma variável. Então, qual que é a variável dessa SQL? Arroba cidade. Beleza? Então, montei a minha SQL, salvei ela e fechei ela, certo? Agora eu vou criar aqui o meu report, vou criar o meu relatório. Então eu vou vir aqui de novo, que agora, ó, Report Wizard. Nesse momento aqui, ó, eu não vou selecionar a tabela, eu vou selecionar o quê? A minha query que já está montada, cliente por cidade, certo? Então eu vou selecionar ela, lá, já apareceu até os dois campos, nome e e-mail, né? E aqui eu termino de fazer como vocês já estão acostumados. Ó. Criei aqui. Notem que, olha lá, eu tenho um relatório aqui agora, ó, clientes por cidade. Tenho o layout dele aqui. Vou ajustar o layout dele conforme, do mesmo jeito que eu fiz do outro. Então, vou fazer isso aqui, ó, clientes por cidade. Aqui eu vou renomear para nome e aqui para e-mail. E aqui eu vou colocar numa cor, essa cor aqui, e aqui nessa cor aqui. Ok? Bom, João Flávio, não entendi nada. Então, volte o vídeo e assista de novo. Ó, criei aqui o meu relatório clientes por cidade. Vou criar o meu form que chama isso aqui agora. Criar o botão que chama isso aqui. Ó. Mesmo jeito que eu fiz do outro jeito. Então, eu vou vir aqui, colocar um outro botão, operação de relatórios, cliente por cidade, dessa vez, next, vou chamar aqui clientes por cidade, next, finish. Beleza, está aqui criado. Vamos executar o nosso programa para ver como tá. Então, principal, vou chamar aqui relatório. Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai chamar aquele primeiro relatório lá, de filmes que nós criamos, certo? Se eu vier aqui agora e clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me perguntar lá, ó, arroba cidade. Se eu digitar aqui, por exemplo, Machado, o que vai acontecer? Ok. Opa. Um momento que eu acho que eu cometi um erro aqui no relatório. Só um momento. Bom, aqui, pessoal, eu achei o erro aqui.
Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aquele relatório filmes, que quando eu clico 2 vezes nele, ele me mostra todos os filmes. Esse relatório filmes nós criamos através do procedimento normal. E o clientes por cidade, que acontece o que? Ó, ele me pergunta a cidade. Eu digito uma cidade, por exemplo, Machado. Ele vai me mostrar só os clientes de Machado. Se eu selecionar aqui Paraguaçu, vai me mostrar só os clientes de Paraguaçu. Então, qual que é a diferença deste para este? Este aqui eu tenho que passar um parâmetro para que ele me mostre o resultado. Isso só é possível por causa da query ou consulta que eu criei aqui. O outro relatório filme aqui, eu não preciso passar parâmetro para ele. Eu simplesmente quero que ele me mostre tudo no meu banco de dados. Então, não há necessidade de eu ter uma query. Eu vou lá no assistente e crio ele direto aqui. Certo, pessoal? Então, esses são os dois tipos de relatórios que nós podemos desenvolver. Com passagem de parâmetros, que seria este primeiro, e o sem passagem de parâmetros, que seria o segundo. Tranquilo, pessoal? Então, para o nosso trabalho, eu quero que vocês desenvolvam até 4 relatórios, sendo eles, no mínimo, 2 desse tipo, sem passagem de parâmetros, e 2 com passagem de parâmetros. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, mandem um e-mail, sinal de fumaça, que eu ajudo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.